Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem na medida do possível, né? Infelizmente, estamos vivendo um momento extremamente delicado, mas nós, como os verdadeiros filhos de Deus, né, precisamos manter a chama da fé acesa. Espero sinceramente que todos estejam bem, se cuidando, né? Eu também estou procurando me cuidar o máximo que eu posso, né? Como sempre, morrendo de saudade de todos. Gostaria de estar perto de todos vocês, mas infelizmente, né? É a realidade, né? Que estamos vivendo e precisamos, assim, né? Manter a nossa chama da fé acesa, não desanimar, não se curvar ao desespero, não deixar a ansiedade nem o medo tomar conta do nosso ser, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Precisamos estar sereno e com o espírito bastante sereno e tranquilo para receber de Deus Supremo, nosso Pai, tudo o que é necessário para que possamos ultrapassar esse momento, né? Que tudo Ele sabe e tudo Ele pode, né? Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta, né? A gente não vai mudar a situação, a não ser a gente ficar mais doente. Então, né? Essa semana passada não pude fazer a live, porque apesar de tudo estou trabalhando bastante e às vezes trabalho também no domingo e às vezes eu chego tarde. Mas estou saudosa de todos e constantemente em oração para todos. Não só para as pessoas que têm afinidade comigo, que esteve sempre do meu lado, né? Mas também pela humanidade, né? Nos resta agora estarmos cada vez mais com o alicerce da fé forte, né? Então, assim, hoje eu gostaria de entrar num tema, né? A nossa verdadeira fé, né? Que fé é essa que a gente está profetizando, que a gente fala, né? É a fé do socorro, né? É a fé da conveniência, é a fé do medo, né? É a fé da insegurança, né? Então a gente precisamos refletir muito, né? Como eu sempre estou dizendo, com tudo isso, Deus está também nos dando um recado, né? E a gente precisa fazer a nossa reflexão, aonde que nós estamos colocando esse Deus que a gente diz que está vivo dentro da gente, em que lugar que a gente está colocando ele, né? Será que é a hora do medo, a hora da insegurança, né? Em que nós chamamos ele? Ou a gente realmente reconhece que ele é o Deus que tudo pode, é o nosso Pai, e que deve respeito, né? Não só no momento difícil, né? Mas nos momentos constantes da nossa vida, devemos agradecer e confiá-lo, né? Um filho tem que confiar no pai, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão da nossa fé, porque Deus, ele é um pai generoso, mas é um pai também que é rigoroso, que deixa o filho também aprender com seus erros, né? Deixa o filho sentir na carne o que ele fez de errado para que ele possa aprender com esse erro, né? Então, é a mesma coisa quando uma pessoa rouba ou trai ou faz alguma coisa, aquilo quando volta para ela, que ela é preso, ela está aprendendo com os erros, está pagando por algo que fez, né? E nós aqui, né, a humanidade,
de uma certa forma, nós estamos pagando por algo que a gente fez, né? Por nos distanciar da verdadeira força, da luz divina que é o Supremo Deus, né? Por não ser obediente, por achar que a gente é que está no comando de tudo, né? Então, tá voltando para a gente. As atitudes que a gente faz, as coisas que a gente faz, existe uma consequência, né? Então, dona Márcia, mas tem pessoas que é inocente, que não tem nada com... Não, não existe ninguém santo. Todos nós temos nossa parcela de culpa no agir, no pensar, né? No escolher, né? Em decidir quem é que a gente vai botar no poder lá, né? Os homens. Todos nós temos uma parcela de culpa. E isso, tudo que está acontecendo, faz com que a gente possa parar um pouco para refletir, né? O que é que Deus quer da gente, né? Qual é o caminho que Ele quer que a gente venha tomar, sendo guiado por Ele, que a gente insiste em não trilhar esse caminho da bondade, da humildade, né? Da mudança do interior de cada um, de realmente reconhecer que Ele é um Pai e que devemos constantemente estar pedindo a Ele orientação, perdão pelos pecados, por agir, pensar e falar, né? Mas não só esse perdão da boca, né? É o perdão da alma, né? É aquele perdão que faz zerar tudo, né? Não voltar de novo ao passado e voltar a errar novamente. Então, eu acredito assim que Deus cansou, né? De perdoar, perdoar, perdoar. Agora é o Deus da justiça que está atuando, né? É o Deus da justiça. O Deus da misericórdia já foi. Agora é o Deus da justiça. Tem que alinhar as coisas, tem que realmente colocar as coisas no eixo. E o Deus da justiça, né? Agora é uma justiça que ela tem que prevalecer sobre a verdade, do esclarecimento das coisas, dizendo, olha, vocês passaram por isso porque vocês agiram assim, né? E a gente erra constantemente, né? Agora mesmo nós estamos vivendo um momento extremamente delicado e a gente vamos nos deixando se envolver nessa energia e como Deus fala para a gente ter sempre cuidado com o espírito da palavra, mas constantemente a gente está julgando, a gente está falando, olha, a culpa é de fulano, devia matar cicrano, devia pegar esse governador, devia pegar esse presidente, devia... Então, estamos procurando um culpado. A verdade é essa, né? A gente comete erros, não quer aceitar e a gente tem que achar o culpado. O culpado é todos nós. Todos nós erramos de uma certa forma, né? Para que ninguém passa nada por nada, né? Tudo tem uma causa e um efeito. Então a gente fica ali só julgando e Deus fala que não devemos julgar, né? O julgamento pertence a Ele. Ele diz na palavra sagrada que quando o homem chegar no limite, que ele já tem capacidade de julgar alguém, ele é mais do que Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com nossos pensamentos e sentimentos, a atmosfera do Espírito da Palavra que a gente fica jogando no ar, né? Isso, em vez de purificar o ambiente, piora, né? Então eu cheguei num ponto que eu não falo nada, eu não digo que se fulano está certo, se fulano está errado. A única coisa que eu estou em oração é que Deus me conceda sabedoria e fortaleça mais e mais a minha fé para que possamos ultrapassar esse momento, porque não há mais nada a dizer a não ser o tempo de Deus. O tempo dele não é igual a gente, né? Eu estava vendo um ensinamento sagrado que quando as coisas processam aqui,
ela já ocorreu no mundo espiritual, depois ela se manifesta no mundo material, né? Então, assim, muitas coisas precisam ser ajustadas, muitas coisas precisam ser limpas, né? A claridade, a transparência, a verdade, ela tem que prevalecer, né? A gente não pode viver o tempo todo debaixo de uma nuvem escura, sem saber o que é que está acima da gente, né? Precisamos ter essa claridade, né? Então, Nessama fala que tudo tem que vir à tona para ser esclarecido. Então, nós estamos passando por né? Essa tribulação de oscilação, né? Vivendo uma oscilação. Hoje está assim, amanhã já não está. Então, olha como nós estamos, né? Vivendo de altos e baixos. Não podemos tomar nenhuma decisão, não podemos fazer plano, não podemos fazer isso, porque nos tornamos refém de uma situação que não está nas nossas mãos, está realmente nas mãos de Deus. Ele tudo pode, né? Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com nossa postura diante dessa situação. Falo isso como espiritualista, como filha de Deus, né? Que o verdadeiro espiritualista é aquele que acredita no que não vê, né? Que é Deus, né? Você está vendo Deus? Você não vê Ele, mas Ele atua dentro da gente, né? Naqueles que realmente abrem a porta do coração, né? A mente e o coração para que Ele possa dominar, Ele possa se manifestar antes da nossa vontade. Então precisamos ter esse cuidado, né? De dizer, olha Senhor, nas orações, né? Que se cumpra a vontade do Senhor, né? Tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor pode, né? Então, com humildade, me perdoe se eu também contribuir para tudo isso. Eu preciso renascer como sua filha, como seu filho, entender a sua vontade, não a minha, né? Buscar entender o caminho que o Senhor quer que eu percorra e não o que eu quero percorrer, né? Então, assim, é um momento também de transição do nosso interior, transição de toda a nossa vida. A gente está sendo obrigado, não, mas a gente está sendo assim, forçado a mudar em todos os quesitos, né? Da nossa situação, da nossa vida, está sendo obrigado a se adaptar a algumas situações da qual ninguém se preparou, né? Ninguém se preparou. A gente fica vivendo no uba-uba. Ah, vou fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não se prepara para as coisas que não são positivas. A gente constantemente, isso aí já é coisa do ser humano, né? Tá sempre se preparando para coisas boas, né? Visualizando coisas boas. Mas existe os dois, existe o bem e o mal. E nós temos que estar apto a se preparar para enfrentar essas duas situações. Receber essas duas situações que constantemente ela se manifesta na nossa vida, né? Um dia é sol, outro dia é chuva, né? Um dia é conflito, outro dia é amor e agora é essa oscilação que estamos vivendo, né? De apreensão. Não sabemos, né, o que vai ocorrer amanhã. Muitas coisas o homem está decidindo, né? O homem que está resolvendo, não está deixando Deus atuar, né? Eles estão pondo a força dele. Como eles estão pondo a força dele, a consequência das atitudes erradas, das decisões erradas, vai se voltar contra todos nós. Cada passo que dá errado, alguém sofre a consequência para mostrar para essa pessoa que tomou a decisão que no caminho não é esse. Então fica essa oscilação. Olha, amanhã baixou, agora subiu, agora o pico foi para lá, agora fecha tudo, não, agora... Então o homem está perdido. Vocês olhando, vocês mesmos observando, nem ele sabe,
nem ele sabe que caminho tomar, mas não quer se curvar diante do Deus Pai para pedir clemência, perdão e direção correta. Não querem. Eles querem continuar pondo a força dele. E aí nem Deus pode fazer nada. Ele diz que quando a gente não quer, nem ele pode ajudar. Porque o homem está querendo ser mais do que Deus, né? Então, agora faça isso, agora feche ali, agora abra ali, agora não pode abrir, agora você não pode andar assim. Então, está querendo direcionar o caminho, dominar e controlar a vida do outro, né? Do ser humano, né? A gente não tem mais vontade própria, né? Agora você não pode mais beber cerveja, agora você não pode mais na igreja, agora... Então, você vê que ainda é o homem determinando. É o homem dizendo que ele que está no comando. Mas onde que pode ser assim, né? Então, eles não têm a humildade de parar e dizer, está na hora de nós nos curvarmos diante do Pai e pedir a Ele uma resposta, uma direção. Não, eles é que quer dar a direção. E como Deus atua é no homem para fazer a vontade dele prevalecer. Mas o homem não quer, né? Com isso, claro que pessoas que não têm culpa, entre aspas, né? Não tem culpa, está sofrendo as consequências, mas da atitude do homem, né? O homem vem com sua ambição desmedida e inconsequente, não é da agora. Não é da agora, só que Deus deu um basta, né? Dizer agora para, agora está na hora de parar. Mas ele continua avançando, achando que ele está com a verdade na mão. Ele é que está certo, eles que sabem o que fazer, né? Eu que determino que é assim. Aí um pega outro fica condenando o outro empurra pelo outro julga o outro fica se matando um ao outro. E as pessoas que não têm discernimento espiritual se envolvem nessa discussão, nessa guerra, nesse conflito, né? Defendendo um, defendendo o outro. Não, como espiritualista, devemos recuar e nos ligar ao Pai, para que possamos ter o merecimento da proteção dele e da misericórdia, mesmo sem a gente merecer. Mas quando a gente é humilde e a gente reconhece que precisa dele, ele atua. Com a justiça, ele atua, né? Então, por isso que não é bom a gente ficar se envolvendo nessa briga do mal, né? Bolsonaro não é o Dória, Não. Eles vão responder. Eles vão ter que uma hora responder por todos os atos, porque, como eu disse, existe a lei de causa e efeito. Não vai adiantar, né? O mal não pode prevalecer por muito tempo, né? Então, mas Deus está deixando, porque eles estão achando que eles são mais do que Deus, né? Ele não reconhece que eles são filhos de Deus. É uma criação do Pai, né? Então, assim, e que eles tudo vão morrer, eles vão ter que voltar para o mundo espiritual, né? Para responder por todos esses absurdos, né? Mas até então eles acham que o poder está com eles. Então não tem que ter uma consequência e eles ficarem perdidos, né? Que se eles estivessem realmente sendo guiados por Deus, tendo humildade de pedir clemência e misericórdia e sabedoria de orientação de Deus, já tinha achado a solução. Mas eles querem medir força, né? Agora é essa vacina, agora essa não está funcionando. Então,
olha como as coisas saem do propósito, né? Fica no absurdo. E a gente precisa se resguardar para não ser mais contaminado do que já está, né, a situação. Então hoje eu vim assim pedir para que todos nós assim que tivemos essa permissão de ser chamado por Deus Pai, que nós façamos a nossa reflexão. Peça a Ele que Ele direcione seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, né? Que Ele mostre o caminho em tudo que você tiver que resolver e fazer, mas não se envolva nessa guerra do mal, né? Tomando partido, que eu sou do partido tal, eu sou. Não, a gente já tomou a decisão que o nosso partido, o nosso Deus, Ele é o nosso presidente, Ele é o nosso caminho, Ele que é a verdade, Ele é que direciona a nossa vida. Não pode deixar, né, assim, a gente se envolver em coisas que não vai resolver. Pode entrar qual for o homem para ser o presidente, para ser o governador, mas se eles não tiverem um alicerce espiritual, não tiver a convicção de que Deus é que é o maior governante desse mundo, não vai adiantar, vai tirar A, vai botar B e vai ser a mesma coisa, porque tem toda uma questão da ambição desmedida e inconsequente, né, do poder. Então, a gente precisa se libertar disso aí. É essa reflexão que eu venho fazendo, né? Porque é o tempo todo, né? Você vê, se fosse por praga, se fosse por coisas negativas que estão mandando, se a pessoa morresse, caísse dura por causa disso, o Dória já estava morto, o Bolsonaro também, porque é um monte de energia, né? Negativa. E a palavra sagrada diz que quanto mais emanda essa energia, mais o mal ganha força, né? Então, por isso que a gente, como espiritualista, não devemos nos envolver. Devemos recuar e orar. Orar pela misericórdia de Deus. Pedir a Ele que Ele nos proteja, né? Diante de toda essa situação. Então, eu queria hoje, assim, muito que vocês fizessem essa autorreflexão. Também gostaria de deixar uma orientação, que vocês parassem um pouco, né, antes de dormir, né, o tempo que você estiver, se estiver dentro de casa, pare e comece a fazer a higienização, a purificação do ambiente, né? Faça sua oração dentro da sua crença, da sua fé. Faça seu Pai Nosso, né? Quem é espiritualista, fazer a oração do Senhor, aquela oração que todos nós estamos fazendo. Eu reconheço que Deus está vivo dentro de mim, né? E aí a gente vai fazer essa purificação do ambiente, né? Rogando a Deus que naquela hora, né, Ele permite, dê permissão que o anjo da luz venha, né, para nos ajudar, para poder purificar o nosso sentimento, pensamento e o nosso lar, e que essa luz atinja todos os nossos familiares, nossos filhos, né, nossos netos, pessoas que têm afinidade conosco, espiritual ou física. Então, tem que ter esse momento de, né, parar para poder reabastecer o espírito, para que a gente possa ter força para continuar essa jornada. Então, eu pediria aos senhores, a todos vocês que me acompanham, que passem a fazer isso, né? Se não for, mas a minha vida é corrida, tá, mas está mandando ficar em casa. Então, vamos aproveitar esse momento em casa e fazer, né, essa limpeza, né, espiritual, né? Uma limpeza espiritual, né, de dentro para fora, né? Refletindo, constantemente pedindo perdão, né, misericórdia, porque, como eu disse, quem está atuando com muita força é o Deus da justiça, né? Agora Deus deu um basta, né? Tudo tem limite. E agora Ele está atuando, né, para
as coisas realmente ela se harmonizar. E para ela se harmonizar, tem que se limpar, né? Uma casa, ela demonstra a leveza, né? Ela demonstra suavidade quando a harmonia dos donos da casa passa isso. Os donos da casa, né? Aquelas pessoas que convivem dentro daquele lar, eles têm harmonia, ele tem um espírito leve. Então a casa, o ar da casa fica leve. Quando as pessoas têm um espírito pesado, de briguento, de conflito, de palavrão, pode ver, o ambiente é pesado. Você não consegue ficar muito tempo dentro daquela casa, né? Eu mesmo tenho essa sensibilidade. Quando eu chego em um lugar, eu percebo se o lugar é um lugar muito carregado, é um lugar que... Então eu não tenho muita vontade de ficar, né? Porque tem alguma coisa obscura ali. Então, eu também estou orientando colocar muitas flores dentro de casa, não importa um galhinho que seja, é importante na frente da casa, nos cômodos, principalmente no banheiro, na sala, né? Que harmoniza, né? Purifica o ambiente, né? Então, assim, procurar relaxar, né? O corpo, tomar um banho, né? Ficar ali tranquilo, sabe? Descarregando tudo aquilo que não for bom, tá? Se possível for, pegue uma bacia, bote um pouco de água, né? Bote os pés dentro, né? Que a água purifica, né? A água purifica, né? Para que possa sair toda energia, né? Toda energia ruim, né? Vai ali pedindo a Deus, né? Purifique o espírito, o corpo, a mente, né? E aí quando vai ver, joga aquela água fora, né? Para ir também toda energia ruim, né? Então, assim, buscando manter a serenidade, o equilíbrio, porque senão já está doente no físico. Se a gente não cuidar da parte espiritual, aí não vai ter mais jeito, porque, né, se o espírito não está forte, reflete na matéria. Então a pessoa já começa a definhar, a falar coisa com coisa, né? Eu estou recebendo muita gente falando de conflito, né? Que os conflitos estão aumentando. Estão aumentando devido a essa situação, que as pessoas estão saindo do seu eu, do equilíbrio emocional, né? Então tudo é uma briga, não tem mais diálogo, né? Então, está se sentindo bicho acuado, né? As pessoas estão acostumadas a ter a sua liberdade de ir e vir, né? E, no entanto, a gente agora parece que a gente virou bicho, nem todos os bichos, né? Marginal, que fica preso, tem que fazer escondido, trabalhar escondido para levar o pão de cada dia, né? É desagradável essa situação. Claro que é desagradável, né? A gente tem que se colocar no lugar de um pai de família, uma mãe de família que precisa levar o pão de cada dia. Né? Eu não consigo nem ver mais televisão, ver nada, porque as notícias não são agradáveis, né? Mas eu me coloco no lugar do próximo. Na hora que eu vou almoçar, eu penso, meu Deus, será que esse momento deve ter alguém precisando também desse prato de comida? E aquilo ali me incomoda, né? Que às vezes você tem na sua mesa, mas um pai de família não teve naquele dia, né? Eu oro a Deus pedindo para que não falte, né? Na mesa das pessoas. Então, assim, é uma situação extremamente delicada, né? E a gente se sente mal. E por isso as pessoas estão surtando, né? Surtando porque ela não tem aquela fé da alma, né? Aquele Deus vivo lá dentro, que sabe que não vai deixar faltar o que for necessário para aquele que nele crê. Não vai deixar. Alguma coisa ele
providencia e de repente, quando a gente pensa que não tem, Ele manda, Ele não deixa faltar. Por isso precisamos manter essa chama da fé acesa, não deixe apagar. Então, vamos praticar, né, essa semana, essa reflexão da minha fé. Onde eu estou colocando o meu Deus. Eu estou deixando o desespero, a angústia, a dor tomar conta de mim. Eu estou deixando serenar, deixando Deus falar dentro de mim. Ele me conduzir, Ele me orientar, Ele me dizer como eu devo agir quando a situação se agravar. Então, assim, é hora de realmente deixar Deus no comando, não é só falar, Ele está no comando. Mas quando as coisas negativas se manifestam, ela vem o desespero. Ai meu Deus, ai meu... Não, Ele está no comando. A gente pode até fraquejar, mas tem que de novo segurar firme nas mãos dele, pedir perdão. Não, Pai, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está vendo tudo. O Senhor é o Pai justo, né? Então, eu devolvo essa situação para o Senhor agora, né? Me perdoe por eu ter ainda fraquejado, me perdoe. E aí, né? Ter aquela convicção que Ele está ali do nosso lado, né? Porque se a gente confia em que Ele está vivo dentro da gente, não há mais o que temer. Então, tem que ser uma fé sólida, né? Não uma fé que qualquer poeirinha, qualquer vento já derruba. Então, eu quero que cada um da gente possamos refletir nesse momento, tá? E não se envolva, não se envolva em politicagem, em tomar partido disso, porque ninguém é Deus, ninguém aqui tem o poder de resolver nada, porque se tivesse, já tinha aparecido a solução, já tinha resolvido. Então, é só para martirizar, é só para deixar a gente desequilibrada, é só para deixar a gente só no mimimi, falando. Se falasse, resolvesse, já estava tudo resolvido. Então, quando não posso resolver uma coisa, eu fico neutra. Meu silêncio é a minha resposta, porque senão isso me desgasta emocionalmente. Então, não se envolva. Quanto mais vocês não se envolver nessa politicagem, tomando partido de um de outro, melhor. Mas eu vou tomar o partido disso, se fulano foi isso, eu sou fulano, eu sou cicrano. Eu não sou ninguém. Eu nunca falei, mas eu nunca votei em ninguém, sabe? Desde quando eu nasci. Nunca votei, nunca dei meu voto a ninguém. Né? Eu acho que meu voto já foi de Deus assim que eu nasci. Né? Nunca tomei esse partido de, eu vou votar em você. Sempre, né, para justificar, votei em branco. Se alguém pegou lá e fez, não tenho nada a ver com isso, não contribuí para essa bagunça, mas eu nunca votei. Então, quero, assim, que vocês não fiquem muito envolvidos nisso, não, que está fazendo um mal danado, tá? Então, volte o pensamento, o sentimento de nosso Pai, Ele que é o dono da vida, Ele é que dá a vida, e Ele é que salva, e é Ele que chama, e é Ele que conserta o erro. Não tem outra pessoa. E tudo isso vai ser consertado, eu tenho certeza, por Ele. Ele só está deixando o homem provar do próprio veneno dele, por ser desobediente à lei dele, tá? Então, desejo a vocês uma boa Páscoa, né? Desejo a vocês muita saúde, muita serenidade, muita tranquilidade, né? E a chama da fé acesa. Que essa luz que eu sinto no meu coração, esse Deus que está vivo dentro de mim, está dentro de vocês também. Acione Ele, chame Ele, e Ele vai ouvir vocês, como sempre, né? Só que a gente não pode mais fazer Ele de empregado nos momentos difíceis, não.
Ele é nosso Pai eterno, para todos os momentos. Então, por favor, vamos buscar, né, praticar, né, essa limpeza espiritual do dia a dia. Pare um momento, faça suas orações, né, se entregue na mão do Pai, né, refletindo, agradecendo, né, todos os dias dá uma paradinha e faz essa reflexão. Que a luz de Deus ilumine a todos vocês, como sempre, a sua família, seus entes queridos, e que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Saudades, beijo a todos.